pessoal, mais uma vez aqui com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre as questões de direito penal da prova descrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje nós vamos começar a estudar os crimes contra a administração pública, que são aqueles crimes chamados de crimes funcionais, ou seja, os crimes próprios dos funcionários públicos contra a administração em geral. Esses crimes são praticados pelas pessoas que se dedicam à realização das funções ou às atividades do Estado. São os crimes, então, próprios dos funcionários públicos. São chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes pertencem a classes dos chamados crimes especiais. Por quê? Porque eles exigem uma qualidade específica do sujeito ativo, qual seja a qualidade de ser funcionário público. Esses crimes estão dispostos no título 11 do Código Penal. E esse título, número 11, está dividido em 5 capítulos. O título 11, então, dispõe sobre os crimes contra a administração pública, sendo que o capítulo 1 trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. São os artigos 312 a 327. O capítulo 2, ele trata dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral. E são os dispositivos 328 a 337A. Já o capítulo 2A, ele é recente. Ele foi incluído pela Lei 10.467 de 2002 e trata dos crimes praticados por particulares contra a administração pública estrangeira. São os artigos 337B a 337D. O capítulo 3 trata dos crimes contra a administração da justiça, artigos 338 a 359. O capítulo 4 trata dos crimes contra as finanças públicas e foi incluído pela Lei 10.028 de 2000 e são os artigos 359A a 359H. Esses crimes funcionais, eles exigem, o tipo penal dele exigem a condição de funcionário público. Então, todos os crimes elencados nesses dispositivos aqui tratados exigem que o sujeito ativo seja funcionário público. Esses crimes são classificados em 2, os funcionais próprios e os funcionais impróprios. Os funcionais próprios, eles exigem a condição de funcionário que seja essencial para a configuração do crime. Ou seja, sem essa condição, não há outro delito, o fato é atípico. Então, esses crimes exigem necessariamente que sejam praticados por funcionário público. Se não houver essa condição, o fato é atípico, de modo que há atipicidade absoluta. Por exemplo, o artigo 319 da prevaricação. Nos funcionais impróprios, a ausência da condição de funcionário público desclassifica a infração deste título e passa então a configurar outro tipo penal. Aqui a tipicidade é relativa. Por exemplo, o crime de peculato apropriação, disposto no caput do artigo 312, será desclassificado para o crime no artigo 168, qual seja a apropriação indébita. Como que a gente pode ver um exemplo de como essa questão foi abordada? Houve uma prova em que havia a seguinte afirmação: crimes funcionais impróprios são aqueles que podem revestir-se de parcial atipicidade. Acabamos de ver, os crimes funcionais impróprios são aqueles, então, da tipicidade relativa. Então, essa afirmação está correta. Os crimes funcionais impróprios são aqueles que podem revestir-se de parcial atipicidade. Outra forma de questão foi a seguinte: considera-se crime funcional próprio aquele em que a qualidade de servidor público é essencial à sua configuração. E crime funcional impróprio, aquele que tanto pode ser cometido por servidor público, como por quem não detém essa condição. Acabamos de ver as classificações dos crimes funcionais próprios e impróprios, e aqui essa afirmativa está correta, explicando exatamente o que acabamos de tratar. O crime funcional próprio exige a qualidade de servidor público, e o crime funcional impróprio pode ser cometido por servidor público ou também aquele que não possui essa condição. E os particulares, eles podem cometer esses delitos? Sim, é possível que o particular concorra para o crime funcional, praticado pelo funcionário público. Nessa situação, nós vamos aplicar as regras do concurso de pessoas, ou seja,
A condição pessoal do agente, a condição de ser funcionário público, é elementar normativa relacionada à natureza pessoal do agente, de modo que aqui aplica-se o artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 do Código Penal dispõe: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui, então, nós temos que trata-se de uma elementar do crime. Neste caso, sendo circunstância elementar do crime, comunica. Então, aqui o particular responderá conforme disposto no artigo 30 do Código Penal. Porém, para evitar a responsabilidade penal objetiva, as elementares somente se comunicarão se o particular tiver conhecimento da qualidade do funcionário público. Se ele não tiver esse conhecimento, essa ciência, não haverá o concurso. Então, aqui é necessário, para que a elementar se comunique, que o particular tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do outro. Caso contrário, o particular responderá, então, por outro tipo penal. Por exemplo, o particular auxilia um funcionário público a subtrair algum bem imóvel que está em poder da administração pública, mas não sabe que se trata de funcionário público, o qual se vale dessa facilidade para a subtração. O funcionário responderá por peculato furto e o particular por furto qualificado.